tão rebuscada, pouco utilizada no nosso dia a dia, mas ela quer dizer os desejos da carne. Porque a carne, ela deseja, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Interessante aqui em Gálatas 5,17, ele diz o seguinte: o espírito e a carne estão em constantemente oposição. Quanto mais suave, melhor. Em constantemente oposição. Ou seja, por quê? Qual o propósito da carne? Evitar que o desejo do espírito prevaleça. Ou seja, um lutando contra o outro, dentro de nós, não é? Isso tudo dentro de nós. E Paulo diz, porque a mentalidade voltada para a carne é o quê? A mentalidade voltada para a carne é morte, mas a mentalidade voltada para o espírito é vida e paz. Porque a mentalidade voltada para a carne é o quê? Hostil a Deus. Imagine, hostil a Deus, né? E tem uma advertência, a gente falou sobre salvação, processo de libertação espiritual, falamos de sentarmos à mesa, falamos do batismo, nova criatura, remissão de pecados, e agora nós estamos em uma batalha espiritual. Interessante que nessas aulas que a gente vem ministrando, e durante todas as edições que nós ministramos essa aula, desde a primeira, hoje não é a nossa 7ª edição, Consolidação 07. Tivemos outras consolidações. Já tivemos um aulão aqui, já tivemos consolidação em outras cidades. Mas todas as vezes que nós ministramos essa aula de carne e espírito, nós percebemos uma atmosfera espiritual que se opõe a esse momento, não é? Algumas pessoas chegam até a testemunhar que realmente no dia da aula e espírito tiveram grandes batalhas, grandes dificuldades durante a semana toda, algo travando aquela batalha para que você não se fizesse presente aqui, né? O inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer que ele seja considerado como um ser invisível, que não existe. Ele não quer que você tenha ciência das artimanhas e das formas que ele articula os teus pensamentos, porque ele pode invadir os nossos pensamentos. Agora, sim, com certeza cabe a nós a capacidade de dizer, esse pensamento não vai prosperar, não vai avançar. E como nós estávamos nesse processo, falando dessas batalhas, as pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo há pouco tempo, de repente se vê envolvido em uma batalha espiritual e fica sem entender todo esse conflito. É importante deixar ciente que pessoas entregaram suas vidas a Cristo, se passaram agora para um novo estágio. É uma nova criatura, tá? E todos nós temos carne e ela não vai desaparecer magicamente. A carne sempre, você pode estar no nível espiritual mais elevado da carreira eclesiástica, da carreira espiritual, a carne ela não se converte. O espírito sim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se vacilar, a carne quer determinar. Se parar de se alimentar espiritualmente, a carne cresce. E como é que a carne cresce? Basta não fazer nada. Não vou orar, não vou jejuar, não vou meditar, não vou oxigenar aquilo que eu ouço, espiritualmente falando. Se a gente não cuidar da nossa nutrição espiritual, a carne começa a determinar o rumo da nossa vida. E essa determinação é a pior versão. Começa a surgir e a gente começa a se distanciar da semelhança de Cristo, não é? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é a nossa velha natureza. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, né, temos um contexto bem interessante em se tratando dessa batalha. Mas existe realmente batalha entre carne e espírito? A gente viu aqueles versículos,
aquelas referências bíblicas, e a Bíblia atesta que existe realmente. E um dos exemplos mais interessantes é quando a gente começa a estudar um pouco sobre a história do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: porque não faço bem, vamos ler? Porque não faço... Vamos lá? Mas vejo nos meus membros outra lei. Faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do pecado dessa morte? Então nós observamos aqui que ele está em um conflito. Aquilo que ele queria fazer, ele não consegue fazer. Um momento de fraqueza espiritual, muita sinceridade. Onde ele começa a expor que ele tem um desejo de fazer algo, ele não especifica exatamente, mas eu posso imaginar. Hoje eu queria passar o dia só na meditação, lendo a palavra, ouvindo louvores, mas de repente os pensamentos, os desejos terminam distraindo ele e ele não consegue fazer isso. Ele começa a viver um conflito e parece que nesse caso a carne está vencendo. Porque ele diz assim: o mal que eu não quero, ele sabe que é ruim, sabe que não pode, sabe que vai ter consequências. Todos nós sabemos que o pecado nos distancia de Deus. Estás vivendo um momento de muita plenitude, de muita bênção, espiritualmente falando. Está sentindo a presença de Deus, está se sentindo abraçado pelo Espírito, está sentindo o direcionamento, de repente vem aquele desejo de fazer exatamente aquilo que Deus não quer que você faça. Aí o que acontece? Se não alimentar o espírito, a carne vai vencer. Aí você vai dizer: eu não quero fazer isso, mas não tem forças de dizer não. E pelo fato de não ter forças, termina a vontade da carne prevalecendo. Então, quem é a carne de acordo com a Bíblia? A Bíblia tem várias definições sobre a carne. A carne é escrava, não é? De quem? Da impureza e da lascívia, desejo lascivo. Ela serve à lei do pecado, tem paixões e desejos, traz corrupção, tem sabedoria própria. A carne tem sabedoria própria? Tem. A carne é muito inteligente. Ela planeja, ela arquiteta a forma de como se deve pecar. Olha, você não vai fazer dessa forma, vai fazer assim, 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 assim. Ela premedita. Ninguém peca assim: eu pequei sem saber. Não. Os pensamentos vêm de forma articulada. Olha só, Davi, no momento de folga, ele cometeu o pecado da cobiça. Mas ele queria consumar. Então veio todo um projeto, todo um plano na sua mente. Então a carne começou a dar as cartas. Ela tem sabedoria própria, ela usa a inteligência para pecar, não é? Então a carne, ela tem sabedoria própria. Referência lá em 2 Coríntios 1:12. Ela trava a guerra contra a nossa alma. Porque a gente não quer, sabe que isso é ruim, mas termina cedendo. Então, ela não contém nada de bom e ela deseja e gera imoralidade, impureza, inveja e farras, não é? Antes do novo nascimento, era basicamente isso aí. O nós, o nosso eu interior, não é? E a carne. Nós, eu estou falando assim, corpo, alma e espírito. E a carne. E o que significa isso? Significa que a carne e nós não temos basicamente conflitos. Uma pessoa que está vivendo lá no mundo, que não conhece o caminho da luz, o caminho da salvação, ele simplesmente, hoje é dia de fazer isso, fazer tal pecado, tal e tal e tal, e vai fazer. Não existe um conflito, não existe uma batalha. Ele está o tempo todo disponível e predisponível ao pecado, a fazer tudo aquilo que a carne deseja.
Só se tiver uma limitação temporal, física ou circunstancial. Mas ele faz isso sem nenhum conflito. Ele está pronto para o pecado. Isso antes de entregarmos a nossa vida a Cristo, não é? Não há uma luta interior. O que a carne quer, assim se faz. É só seguir o coração, é só seguir as emoções, os desejos, enfim, sem batalha interior, só desejando e realizando o que a carne quer, né? Mas quando nós temos agora a experiência do novo nascimento, a experiência da salvação, nós agora temos mais um outro ser agora habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. No momento que entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a habitar dentro de nós, tá? Aí agora você vai começar a ter os conflitos, porque o Espírito vai te direcionar por um caminho, mas aí a carne, ela quer que você continue fazendo tudo aquilo que você sempre fez. Só que agora você é uma nova criatura, as coisas são novas e as coisas velhas ficaram no passado. E aí a gente precisa entender melhor esse processo de crescimento espiritual, não é? E a advertência que Jesus nos deu é o seguinte, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que, na verdade, é possível não entrar em tentação? Sim. Jesus disse que sim. De que forma? Vigiando e orando. Vigiando e orando. O que significa? Se eu parar de vigiar, se eu parar de orar, eu vou ficar muito vulnerável a cair em uma tentação. Não é? Então, Paulo diz em Romanos 6,16 que a nossa escolha básica, então nós temos que definir qual dos dois nós iremos obedecer. Podemos obedecer ao pecado ou à carne. Então, o tempo todo imagine isso dentro de você. Essa imagem aqui. Espírito, o teu eu, corpo, alma e espírito, e agora os desejos da carne. O tempo todo os desejos da carne vão estar. Só que eles têm que ficar mortificados, não é? Aprisionados, pequenos. Por quê? Se o Espírito de Deus habitando dentro de nós, ele está sempre bem alimentado, com certeza a carne, aquele elemento ali dos desejos que nos leva ao pecado, com certeza ela não terá força o suficiente para te desviar dos caminhos do Senhor, não é? Ou você vai seguir ao pecado, à carne, ou vai seguir a Deus. E não existe meio termo, não é? A opção farei do meu jeito é escolher a carne. Eu não vou seguir o Espírito, vou fazer do meu jeito. Se você não vai fazer através daquilo que o Espírito está mandando você fazer, você já está fazendo a vontade da carne. Porque ela tem sabedoria própria. Ela já articulou isso, não é? Então, quando nós decidimos, não vou fazer o que a Bíblia está mandando, não vou fazer aquilo que eu estou sentindo de fazer, eu acho que não é cabível. Hoje é um dia muito bom, eu estou com aquela voz que eu tenho que jejuar, que eu tenho que orar, eu não quero fazer isso, eu vou fazer aqui da minha forma. De repente tem algo lá na frente, muito sério. E aquele momento é o momento de você blindar o seu coração. O Espírito já viu lá o futuro e está te direcionando para fortalecer a tua alma, o teu espírito. E muitas das vezes só o fato de dizer que não vai fazer, ou seja, resistir ao Espírito, fazer contra a vontade de Deus, já está fazendo a vontade da carne, não é? A nossa natureza carnal, ela não morre, tá? Ela deve ser mortificada todos os dias. Nós amanhecemos de uma forma. Por isso a importância do devocional. Qual é a primeira mensagem que você vê e que você ouve ao se acordar? Isso pode trazer um efeito muito significativo durante todo o dia.
Então, o devocional, os teus primeiros momentos, teus primeiros minutos ao acordar, aquilo que você vai colocar na sua mente. Uma palavra profética, uma palavra de paz, de bênção, ou já vai diretamente para uma rede social, ou vai diretamente para notícias. É importante que a gente comece a disciplinar essas questões, não é? Porque você já começa mortificando a carne e fortalecendo o teu espírito. Então, mesmo após a salvação, continuamos com as duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza do espírito, não é? Então, as duas naturezas, elas estão vivendo dentro de nós, e a gente pode identificar isso? Pode, através de uma batalha, e a gente vai diagnosticar através das características de cada um, né? Porque a carne, ela é contrária ao espírito. Então, nós temos aqui a nova natureza. Qual o comportamento da nova natureza? Não vive pecando, dá frutos, serve a Deus, permanece em Cristo, tem comunhão com Deus, e em qualquer lugar anda no Espírito. Em qualquer lugar, em qualquer condição, seja geográfica, seja temporal, seja o que for, em qualquer lugar anda no Espírito. Essa é a natureza daqueles que são nascidos em Cristo, não é? E a velha natureza, a natureza carnal, está no meio da família de Deus, mas anda na carne. São características dessa natureza. Ela é enganosa, tá? Não pode agradar a Deus, é uma espécie de morte em vida, é o contrário do espírito e se comporta como se nunca tivesse tido a experiência da salvação. Se comporta como não salvo. Mas está no meio da família de Deus, mas anda conforme a carne determina. Então, as obras da carne, os frutos do Espírito, são duas questões importantes na nossa trajetória cristã. Ou nós vamos frutificar na carne, que seriam as obras da carne, ou nós vamos começar a produzir os frutos do Espírito. Lógico que, por se tratar de um conflito, de uma batalha, nós só conseguiremos ter êxito mediante o quê? O fortalecimento espiritual das nossas vidas. Não é? E é interessante frisar que as dimensões espirituais ou portais espirituais, né, eles são abertos pelo pecado, são abertos pelas obras da carne. Nós podemos também dizer que os frutos do Espírito também abrem portas, mas eu quero frisar, dar uma ênfase nesse aspecto, porque essa aula ela não é necessariamente uma aula de libertação, com foco em libertação espiritual. Mas traremos alguns aspectos da libertação espiritual. E nesse sentido, quando nós estamos falando de libertação espiritual, nós estamos falando daquilo que a nossa carne tem feito, ou fez no passado, que está refletindo na nossa vida espiritual. Gálatas 5, 19 e 20. Os atos da carne são óbvios. Quais são eles? Imoralidade sexual, idolatria, ódio, vamos lá, vocês estão com fome, sexta-feira, cansados, mas vocês são fortes, são? São? Amém? Então vamos fazer essa leitura aqui. Os atos cada obra da carne, cada um desses aspectos tem principados especializados em atuar. Quando a gente fala de principados, são entidades espirituais, são legiões e milhares de legiões que trabalham exatamente com esse propósito, não é? E esses pecados, eles foram classificados em 4 grupos.
Todos esses que a gente acabou de ler, são 15 no total, e nós classificamos aqui em 4 grupos. Os primeiros são os grupos relacionados à imoralidade, pecados relacionados à imoralidade, como prostituição, impureza e lascívia. Um outro grupo relacionado aos falsos deuses, isso tem a ver com idolatria e feitiçaria. O terceiro grupo relacionados à rivalidade, às relações humanas, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, invejas, tudo isso relacionado com o nosso próximo, não é? E os pecados relacionados aos excessos, embriaguez e glutonarias. 1 Coríntios 6:9. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Independente de qual seja o pecado que seja predominante, nenhum deles entrarão no reino de Deus, não é? E vamos falar um pouco sobre a questão da imoralidade, vamos dar uma ênfase sobre isso aí. Então, lascívia, o que seria ele? Seria a sensualidade excessiva, né? Então, é um pecado da sensualidade demasiada, do excesso de desejo pelo prazer sexual, que se manifesta pela falta de pudor, quer seja na forma de falar, de vestir ou de se portar. Não é aquele pecado consumado, mas é aquele pecado visto, ouvido e apreciado, não é? Então, isso é lascívia, é o sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e no coração. Inclui, inclusive, a produção e consumo de material pornográfico. Isso também envolve áudios, vídeos, fotografias, textos, cujo objetivo principal desse pecado é seduzir ou apelar ao sexo fora dos padrões bíblicos, né? Então, os alvos da lascívia é o quê? Os olhos, ouvidos e a imaginação. A imaginação pode ser imaginação lascívia, pode ser também os ouvidos, aquilo que se ouve, e aquilo que os olhos também contemplam, né? Pecado consumado no corpo e na mente, tá? Então, a prostituição também está enquadrado dentro desses pecados da imoralidade, não é? Ela inclui também o consumo e a execução do próprio ato pecaminoso, não é? Envolvendo fornicação, adultério, pornografia, incesto, pedofilia e outras formas, envolvendo inclusive coisas e animais dentro das relações sexuais ilícitas, não é? Isso seria o que a gente acabou de falar da prostituição. Então, a prostituição não é somente vender e comprar necessariamente. Há uma comercialização, uma troca de prazeres. Então, o conceito de prostituição não é simplesmente monetário, não é? Ele tem também o preço, vamos dizer assim, emocional, o desejo. E o adultério espiritual. Existe, então, adultério espiritual, já que a gente entrou nesse segmento aí envolvendo o pecado? Sim, existe o adultério espiritual. É quando o crente tenta agradar a Deus e, mesmo assim, se mantém com as práticas pecaminosas. Fez uma aliança com Deus, mas ainda vive pecando. Então, isso é adultério espiritual. Tiago 4:4 refuta exatamente isso aí. Vamos ler? Vamos lá? Vamos lá? Adúlteros, vamos lá? Então, amizade com o mundo é exatamente aquilo que a gente chama de adultério espiritual. E a amizade com o mundo é quando a carne está dando as coordenadas na vida de uma pessoa, não é? Então, o segundo grupo, o primeiro a gente falou da impureza, da lascívia, da prostituição, os pecados relacionados à imoralidade. O segundo grupo seria
relacionado à idolatria e feitiçaria, né? Os pecados relacionados aos falsos deuses, né? Êxodo 20, do 3 ao 5, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Então Deus está dando aí as coordenadas. Ele realmente é muito severo com relação ao pecado da idolatria, né? Então a idolatria seria o quê? A adoração de espíritos, ou a adoração a espíritos, a pessoas ou a ídolos, e também a confiança em pessoas, em instituições ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior a Deus e a sua palavra. Então a gente aqui sai daquele contexto onde idolatria é somente uma imagem de escultura. Idolatria é somente um Cristo em uma cruz de madeira. Então, o contexto mais abrangente, mais específico da idolatria, ele envolve tudo aquilo que é somente de Deus e alguém está dando a outra coisa que não seja o próprio Deus, né? Então, confiança em pessoas. Muitas das vezes cometemos esse pecado de forma inconsciente. Depositamos uma confiança assim, acima do normal, em pessoas. Depositamos uma reverência acima do normal a um esposo, ou esposa, a um cônjuge, a um filho, a um avô, a uma pessoa até falecida, por ter sido uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e aquela pessoa, sem perceber, ela está idolatrando. Eu fui ministrar um treinamento em uma certa cidade, fora aqui do estado, e o comentário que surgiu lá, quando a gente estava montando a equipe, foi que a pessoa que ia liderar um grupo de cristãos, era uma pessoa já que tinha uma experiência com Deus, mas viveu em um luto, porque sua esposa faleceu, não é? E esse falecimento trouxe aí umas consequências muito, muito amargas na vida desse homem. E a gente não sabia de nada o que estava acontecendo, mas simplesmente sentíamos que, como se todo mundo entrasse ali naquela congregação, mas Deus não entrasse. E depois o pessoal começou a entender toda aquela situação. Aquela pessoa que estava ministrando sobre um treinamento bíblico, ele estava vivendo um período além do luto, que já fazia alguns anos, da sua morte da sua esposa. Não se sabia, mas ele tinha ainda as cinzas do corpo da sua esposa, e era praticamente venerado todas as noites por ele. Então ele depositou naquelas cinzas ali, algo assim, como se fosse um amuleto, né? Aquilo que ele guardava porque era uma referência de uma pessoa que ele tinha como uma pessoa honesta, uma pessoa de boas qualidades. E a gente não está negando a história da pessoa, mas o fato de trazer isso para muito perto, isso trouxe consequências espirituais. Existem potestades, principados, que atuam exatamente nessa questão do luto e nessa questão da invocação aos mortos. E ele, com alguns rituais, pensando que estava fazendo oração, ele estava fazendo necessariamente, mais precisamente, ele estava fazendo invocação a espíritos, né? Então a vida daquele homem estava realmente atribulada. Ele estava vivendo um cárcere espiritual. E muita gente não entendia, mas o que estava acontecendo era o pecado da idolatria, não é? Então, por mais significativa que tenha sido a vida de alguém, nós podemos respeitar, não é? Com certeza, mas nós não podemos jamais idolatrar. Trazer para aquela história ali a própria manifestação de Deus para as nossas vidas. Não, é uma história inspiradora, é uma história de bênção, mas as coordenadas da nossa vida é Deus, é a palavra dele, não é?
Existe também a questão da idolatria a um ente querido em vida, onde, de repente, o seu tio, sua mãe, seu filho, seu esposo, é tudo na sua vida. E você declara isso e demonstra isso com todas as forças e tirando a majestade de Deus. Respeitar, honrar, amar, cuidar, zelar, são necessários, muito necessários. Mas quando você começa a atribuir àquela pessoa uma espécie de divindade em vida, você está praticando o pecado da idolatria. E temos que ter esse zelo e esse cuidado, não é? E o pecado da idolatria também tem uma classificação, não é? Pode ser relacionados a objetos inanimados, pedras, árvores, rios, dinheiro, né? Tem pessoas que idolatram o dinheiro é o Deus daquela pessoa, rios, pedras, também envolvendo animais. Nós sabemos que a Índia é um país que tem, por exemplo, alguns animais como uma divindade, né? E adoram esses animais, mas não é somente a Índia. Aqui no Brasil, aqui em Maceió, de repente em Antares, pessoas que adoram praticamente o seu pet, o seu animalzinho de estimação, tá? A gente tem que cuidar dos animais, tem que ter todo um carinho com ele, mas assim, idolatrar é quando você começa a atribuir àquele animalzinho aquilo que só pertence a Deus, não é? Um outro grupo, nós temos aí os poderes superiores da natureza, sol, lua, estrelas, né? E aí nós temos que algumas tribos indígenas, já sem saber, já cometem aí o pecado da idolatria, né? Quando alguns fenômenos da natureza, para algumas tribos, já são necessariamente o próprio Deus sendo manifesto. E eles adoram esses fenômenos da natureza. E alguns outros países também. Adoração de heróis, entes queridos, ancestrais falecidos, ou não, também é um dos grupos aí da idolatria. Idealismo, parece que está em moda esse tipo de pecado, ou adoração de abstrações ou qualidades mentais, como a justiça e o trabalho. Trabalho dignifica um homem, já diz aí, os especialistas, né? A justiça é importante, mas nem por isso essas questões abstratas devem ser adoradas, né? Feitiçaria ou bruxaria. Dentro desse contexto, quando nós estamos falando de carne e espírito, existe a famosa, né, feitiçaria ou bruxaria gospel, quando a nossa alma está inflamada por algo que foi feito contra nós, e nós, ao invés de manifestarmos a essência de Cristo, manifestamos o lado obscuro da carne. E sem perceber, terminamos nos envolvendo em um pecado de feitiçaria. A Bíblia tem muito a falar sobre isso, principalmente no Antigo Testamento, não é? Isso tem a ver com aquele grupo que nós observamos lá, de falsos deuses. E se eu lhe dissesse que a maioria das pessoas já praticou a bruxaria em algum momento das suas vidas, né? Então, é algo assim até cômico, como a gente começa a falar um pouco sobre isso, bruxaria gospel. E a gente falou, inclusive na aula da semana que vem, nós daremos um pouco mais de ênfase nesse aspecto, né? Porque existem vários tipos. A aula da semana que vem vai ser sobre oração. Existem algumas orações que não são orações, são verdadeiras manifestações demoníacas na boca de uma pessoa que teve um encontro com Cristo. E aí há uma explosão aí de situações, de manifestações que é algo até perigoso. E eu não vou dar muito spoiler na aula da semana que vem, mas daremos uma ênfase sobre essa questão, tá? Da feitiçaria e bruxaria. Feitiçarias, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais psicodélicos também são considerados feitiçarias, né? No livro de Êxodo, aqui nós temos as referências, as manifestações de uma feitiçaria. Apocalipse 9, 21, 18 e 23 e Êxodo, capítulo 7, do 11 ao 22. Então, não entenda simplesmente que feitiçaria é sempre uma macumba, não é?
ou simplesmente quando envolve oferendas de animais. Ela tem uma amplitude muito maior do que isso, não é? Então, em 1 Samuel 15, 22, fala sobre esse tópico aqui. E disse Samuel: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia como a iniquidade e a idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também rejeitou você como rei. Então, a rebelião é como? A rebelião é como? Então, rebelião é uma manifestação de feitiçaria, né? Então, nós vamos entender um pouco sobre isso aqui, tá? Então, vamos estudar o contexto, entender o que esse versículo ele quer dizer. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia como a iniquidade e a idolatria. Rebelião e teimosia têm a mesma raiz, a mesma fundamentação, desobediência, só que de formas diferentes. Quando eu estou falando de teimosia e rebelião, eu estou falando de comportamentos de desobedientes. Agora entenda, a rebelião e a desobediência é com o quê? O uso da força. A teimosia não envolve o embate. A teimosia envolve a indução de pessoas. É uma atitude pessoal, uma atitude solitária, não é? Então, rebelião equivale a feitiçaria e teimosia a iniquidade e idolatria. Então, ainda sobre rebelião, é interessante que nós estamos vivendo em grupos, em sociedades, seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na igreja, e muitas das vezes nós vemos pessoas se rebelando contra uma determinação de algum superior ou de alguém que ali é o representante daquele grupo, não é? E existem partidos políticos, a gente entrando agora na esfera da política, que a essência dele é exatamente rebelião, não é? E o que seria rebelião? Mas eu tenho que concordar com tudo aquilo que é me colocado, seja em casa, de repente meu pai falou algo que eu não gostei, minha mãe falou algo que eu não gostei, eu vou ter que me posicionar. Aí depende da forma de como você se posiciona. Interessante que, a grosso modo, a nossa sociedade, ela tende a valorizar quando alguém se rebela. Aplaudido, você foi muito corajoso, você enfrentou o chefe. Você enfrentou o prefeito, enfrentou o governador, e não entende o que é que está acontecendo por trás. Entenda que isso é tão sério que foi exatamente esse pecado que Lúcifer cometeu. Ele se rebelou. Ele não estava de acordo com toda a honra, com toda a adoração ser direcionada a Deus. Ele queria uma parte daquilo ali para ele. Ele achou injusto Deus ser adorado. E aí nasce o princípio da rebelião. Quando nós discordamos e achamos que aquilo ali não é devido àquela pessoa, e aquilo ali deve ser compartilhado conosco, como pessoa, ou com outros, mas da forma de como aquilo está sendo direcionado, está errado. Se de repente em um grupo social, seja ele qualquer que seja, se alguém coloca uma regra e aquela regra de repente você não está de acordo, você tem formas de se posicionar sem haver rebelião. Interessante que uma das características da rebelião é a indução de pessoas. A pessoa que tem a natureza de rebelde, de rebelião, ele tende a contaminar muitas pessoas. Antes de ir para um diálogo, olha, por que isso não poderia ser dessa forma? Eu tenho uma sugestão. Você aceita uma sugestão? Não aceita, então tudo bem. Também você é ou não obrigado a conviver de acordo com aquela situação.
Mas o fato de você começar antes de um diálogo, de uma conversa, o seu posicionamento, olha, vamos reunir aqui todos nós que estamos aqui insatisfeitos e vamos enfrentar, vamos tirar, vamos acabar. Isso é um posicionamento que a gente retrata exatamente aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo, quando Lúcifer se rebelou contra a adoração centralizada, única e exclusivamente a Deus. Deus, autoridade. Então, a rebelião, ela ocorre sempre no segmento de alguém que é um subordinado diante de uma autoridade, seja governos, políticos, seja na unidade familiar, seja no ambiente profissional, seja na coletividade. Rebelião tem que existir a presença de alguém ou um representante representando ali o poder, vamos dizer assim, a manifestação coletiva do povo. Mas o espírito demoníaco deu a muitos uma falsa sensação de direito. Uma pessoa com espírito rebelde vive de acordo com suas próprias regras e tem, sim, dificuldade de adaptar-se ao ambiente, não é? Agora vamos voltar aqui à questão da rebelião. Erro honesto, somos enganados e erramos sem saber. Erro intencional, erramos sabendo do erro. Isso é rebelião. Ambos são erros, mas a rebelião você sabe que você está se rebelando, não é? Então imagine aí um pai corrigindo um filho, de repente esse filho fez algo de errado. Então você será mais tolerante e compreensivo ao corrigi-lo, se de repente aquele filho cometeu um erro sem saber, não é? Cometeu um erro, mas você vê a inocência daquela pessoa. Agora imagine como é que os pais ficam quando sabem que o filho fez por pirraça. Ele queria realmente fazer aquilo. Então, a tolerância dos pais é reduzida praticamente a zero. Então, agora imagine nós, no ambiente espiritual, quando cometemos sabendo que estamos infringindo uma regra, um princípio, uma lei de Deus. Deus fica bem intolerante conosco, né? E sobre nós, se assim procedermos, vem a ira de Deus. Agora, o outro grupo de pecados, que também abre muitas portas espirituais, tá? É o pecado relacionado à rivalidade. Relações humanas. E quando eu falo de relações humanas, eu estou falando aquilo que talvez seja uma das coisas mais difíceis de a gente aprender a viver. Mas é possível, né? Eu já ouvi falar, olha, trabalhar com o ser humano é uma coisa difícil. Já ouvi muito essa frase. E também já falei também, realmente não é fácil, né? Mas muitas das vezes usa-se essa frase para justificar. Não dá. E começa a expressar toda uma ira, toda uma carga por conta de oposições de ideias ou divergências de ideias, né? Êxodo 23. Completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por... Vamos ler o 3? Nada... O versículo 3, nada façais por rivalidade nem por vaidade. Rivalidade ou por vaidade. Então a gente está aqui na consolidação, vai terminar a consolidação, e algumas pessoas aqui vão se identificar com algum ministério, vão se envolver em alguma missão específica aqui da Maná, e de repente vai chegar aquele dia, nós vamos fazer o melhor trabalho, vai ser melhor do que o trabalho da comunicação, vai ser melhor do que o trabalho da integração, vai ser melhor do que o trabalho do grupo de missões, vai ser melhor do que o ministério da dança, do louvor. Ou seja, você está criando uma competição, uma rivalidade.
E a Bíblia está dizendo, nada façais por rivalidade ou vaidade. Nada deve ser feito com esses ingredientes. Sabemos que muita gente só funciona dessa forma. Eu sou muito competitivo, o meu tem que ser o melhor de todos. A gente não tem que pensar necessariamente o meu tem que ser o melhor. Eu tenho que fazer com excelência para o Senhor. O seu alvo é sempre Cristo. O seu alvo é sempre superar suas próprias limitações, mas não superar necessariamente uma referência de alguém que está no mesmo barco. Isso aí já passa a ser o pecado da rivalidade, né? Da vaidade. Eu quero me engrandecer, o meu foi o melhor trabalho. Nada façais. Isso não é apenas na igreja, é no trabalho também. É de repente em casa, no ambiente familiar, em qualquer área das nossas vidas, nós temos que ter esse cuidado. Nada devemos fazer por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, o que a gente tem que fazer? Considere toda a humildade, com toda humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Não é coitadismo. Isso não está falando de coitadismo. Eu sou... Não. Faça o seu trabalho com excelente, mas não duvide da capacidade alheia. As pessoas podem de repente fazer algo melhor do que você e glória a Deus por isso. Não se sinta diminuído por isso. Ele fez um trabalho melhor do que o meu. Isso não deve tirar o teu sono, não deve tirar a tua paz. Mas nós sabemos que existem pessoas que têm esse ponto fraco. Essa questão da rivalidade, da vaidade pessoal, não é? E nós temos que vigiar com relação a isso aí. Eu vou pedir ao pessoal da comunicação que solte um áudio. Nós temos que ter cuidado nas nossas relações, não é isso? Essa charge aí, né? A paz, irmão, a paz, querido. Ou seja, se alguém pisar no calo do outro, não é? O pau vai comer. O amor seja sem hipocrisia. Aumenta o som. A rivalidade. Considerar os outros superiores a si mesmo. E no final todo mundo sai ganhando, né?
Quando nós consideramos outros superiores a nós mesmos, nós estamos dando exemplo de humildade. E Deus se manifesta, e glória a Deus, os céus estão em festa com a nossa atitude, e nós com essa felicidade, porque o Espírito Santo começa a se manifestar de uma forma sobrenatural na nossa vida. Vencemos uma batalha, não é? A nossa carne, que muitas das vezes quer rivalizar. Por que ele é melhor do que eu? Assim como eu poderia fazer, ele também pode fazer. Quando a gente considera alguém superior a nós, nós estamos aptos a exatamente cumprir aquilo que Jesus já nos ensina, sermos humildes, não é? Então, o comportamento e as relações humanas, nós temos muito a aprender com esse desenho, né, no nosso dia a dia. O amor ele deve ser caracterizado pelo altruísmo, pela bondade e pelo perdão. Então, amar ao próximo é uma ordem, não é? E isso não é difícil quando nós temos o amor de Cristo, ou temos essa dificuldade. Depende, não é? Assim, cada um de nós temos um ponto fraco em alguma área da nossa vida. A gente classificou aqueles 4 grupos, as obras da carne. Tem alguém que vai se identificar mais com algum daqueles ali. Agora, num ambiente que todo mundo está vendo, nas ocultas e de repente diante dos olhos. Diante dos olhos é muito mais fácil identificar pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento. Aqueles pecados da promiscuidade, muitas das vezes ele pode ocorrer na calada da noite, no apagar das luzes. Mas independente de qual seja o ponto fraco, Deus está vendo e o diabo está vendo também. Deus vê e o diabo também vê. A gente não tem como escapar. As consequências dessas atitudes, elas vão vir. Existem pessoas que são escravas de determinado pecado. E para aquelas pessoas que estão convivendo, vivendo há anos com aquele pecado de estimação, a recomendação é começar a buscar com toda a sua força o processo de libertação. Pegar as orientações necessárias. Nós temos aqui atendimento, a igreja dispõe de pastores com essa, vamos dizer assim, esse conhecimento, com essa experiência que pode auxiliá-los nesse processo de libertação. Porque aqueles vícios, aqueles pecadinhos de estimação, ele começa a atrapalhar, interferir na tua boa relação com Deus. Então, a recomendação é tratar isso como um processo de libertação espiritual, não é? Agora, os pecados relacionados à rivalidade, eles expressam, em suma, a essência, a falta de amor. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Isso tudo aqui eu poderia dizer que são atritos. São os atritos, as tretas que um ser humano pode ter com outro ser humano, não é? Por exemplo, a frase, eu te odeio. Uma pessoa que fala uma frase como essa, ele está vivendo uma explosão de ira, de ódio no coração. E isso tem um efeito tão grande no reino espiritual. Se você já fez uso dessa frase, peça perdão a Deus. Se de repente você fala outras frases contra uma outra pessoa, por pior que essa pessoa tenha feito com sua vida, peça perdão a Deus por aquilo que você falou, né? Essa frase, ela expressa o quê? Uma intensa hostilidade ao que se sente por outra pessoa. Ódio, né? Problemas profundos de relacionamentos. E isso expressa raízes de amargura, raízes de atraso, raízes de falha, vamos dizer assim, de caráter e de conduta. Então, a falta de amizade, ódio e indisposição e malquerença é tudo isso no contexto do que a gente chama de inimizade. Se a gente for traduzir isso para o nosso dia a dia, são pessoas que têm facilidade de ficar intrigado. Aí ele falou aquela palavrinha, não quero nem olhar mais na cara daquela pessoa. Se intrigou, não é? Inimizade. Será que é isso que Jesus quer? Não falou alguma coisa contra meu filho, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha profissão, mexeu com o meu ego, eu não olho nem na cara daquela pessoa.
se a gente começar a considerar os outros superiores a nós mesmos, ou seja, dando a lição de humildade para nós mesmos, nós estamos começando a mortificar a nossa carne. E esse problema de inimizade é um problema sério. Nós temos que ser inimigo do cão, não é? Nós temos que ser inimigo de quem? Do mundão, do pecado, e sermos amigos de Deus. Agora, amizade no sentido estreito é relacionamento íntimo, você e Deus, né? Nem todo mundo é necessariamente um amigo, mas todo mundo é uma criatura de Deus. Uma pessoa que deve ser alvo do teu perdão, da tua compaixão e do teu amor. Quando a gente fala de amor, não estou falando de você ter que jantar todas as noites na casa daquela pessoa, viajar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa. Porque o amor, ele é mais do que isso. Agora, o gostar pode possibilitar isso. É possível, então, não gostar de alguém, mas amar? Sim. O gostar envolve relacionamento. O gostar envolve a convivência. Eu não posso gostar de uma coisa que eu não conheço, mas eu posso amar alguém que eu não conheço. De repente eu amo as pessoas que moram no continente africano, eu amo os africanos, e esboço esse amor quando eu oferto para que haja manifestação, expansão do reino de Deus. Eu estou manifestando o amor, eu quero o bem daquela pessoa, eu quero o bem daquela comunidade, o bem daquela nação, eu estou esboçando o amor. Agora, você gosta, quando você gosta, você tem que entender que está havendo uma relação, ou deve existir uma relação de afinidade, de gostos e de conduta. Você não tem essas referências para desenvolver o gostar, né? Mas o amor é superior ao gostar e ao conviver. Eu posso amar alguém e nem por isso eu preciso conviver com ela. Ela está morando lá na África, na Ásia, na Europa, eu estou aqui no Brasil, mas eu amo aquela pessoa, eu amo, sim. Mas o conviver e fazer parte da vida mais íntima depende de outros patamares do relacionamento, não é? Então, seria essa questão da inimizade. Próximo. Porfias, outra obra da carne, não é? Preparado para brigar, inveja e orgulho. São cérebros, não são pessoas que têm uma inteligência incrível. Se alguém falar alguma palavra fora do lugar e ferir aquela pessoa, ela tem um argumento, parece uma tese jurídica, onde ela vai defender com unhas e dentes a sua razão, a um preço alto, ou seja, pode até matar aquela outra pessoa somente de palavras, destruir sonhos, perspectivas, relacionamentos, ideais. E a porfia é aquela discussão pesada. Não tem necessariamente a agressão física, mas ela é aquela agressão verbal, né? São cérebros que maquinam palavras e articulam situações que trazem essas consequências. Confronto de palavras, contenda. A porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer. Vocês conhecem alguém assim? Vocês lembraram de alguém assim? Ela não perde, não pode perder. Porque se ela perder, a coisa fica feia, né? Eu não falo nem da brincadeirinha, né? Mas às vezes se manifesta numa simples brincadeira, mas eu estou falando aquela pessoa, se for confrontada, ela tem que vencer aquele confronto com palavras, ainda que seja usando as piores palavras contra outra pessoa. Isso aí é porfia, né? Ciúmes, zelo descontrolado, tristeza com a alegria do outro, quando não participo ou não é o centro da alegria. Ou seja, eu não sou o centro da alegria da festa, está acontecendo a festa. E o motivo da festa sou eu. Se não for eu, aquela pessoa se derrete em amargura, em ódio. Ela tem que ser o centro. Isso é manifestação de ciúme. É um comportamento inseguro, não é? E eu gostaria de dar uma pausa agora, tá? E até parabenizar o nosso abençoado aqui. Vem cá, abençoado. E você mesmo, né? Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas agora, né? É azul
ou vermelho? Ainda está pensando, né? Exato. Azul, né? Negócio eu sei que você vai ter que encomendar. Pode sentar lá, viu? Parabéns, meu querido. Nosso abençoado aqui estava na dúvida de escolha, né? Do seu Porsche. Se ia ser azul ou vermelho, né? Um abençoado aqui pelo Porsche. Deus honrou e abençoou. Amém? Vocês estão felizes por isso? Será que é o primeiro Porsche aqui da Maná? Ah, oh, glória! É isso aí. Glória a Deus, né? O que acontece muitas das vezes tem gente que não gostou da ideia, da brincadeira, né? Meu irmão, eu peguei ele de surpresa, ele nem sabia, tá? Mas ele pode tomar posse. Mas qual é a dinâmica da situação? Esse irmão está querendo só atrapalhar a aula? Tinha que falar que ganhou o Porsche, ou vai comprar o Porsche? A Bíblia diz que quando nós não temos ciúmes, nós nos alegramos com a vitória do nosso irmão. E é uma coisa difícil alguém que tem ciúme no seu coração se alegrar com a vitória do irmão. Não é? De repente um Porsche, de repente uma Ferrari, seja lá o que for. A conquista que Deus deu àquele irmão, de repente uma casa própria, um emprego, de repente ele comprou um terno novo, um sapato novo, ele está feliz com aquilo, seja o que for. A Bíblia nos orienta, se alegre com ele. Seja o que for, se alegre. Mas se a gente tem aquele ciúmezinho lá, a gente fica triste. A gente não gosta, aquilo ali era para ser para mim. Deus errou o cálculo. Porque não era para ele estar comprando esse Porsche, era para mim estar comprando o meu carro elétrico, meu carro a hidrogênio, era para mim estar trocando de... A gente começa a dizer que Deus errou o cálculo ao abençoar ou ver a bênção de outra pessoa. Então o ciúme se manifesta muitas das vezes em coisas pequenas. Quando nós vemos alguém sendo abraçado, e alguém diz, aquele abraço ali não era para aquela pessoa abraçar, era eu que deveria abraçar aquela pessoa. É uma manifestação do ciúme. Em um ambiente como o nosso, uma igreja, a gente não pode sentir ciúmes. Senão, como é que você vai viver? Ciúme de fulano, ciúme de Beltrano, é preciso libertação. Se libertar do ciúme. E quando você começar a buscar a Deus, a libertação do ciúme, o que é que vai acontecer? Você basta identificar que você sofre desse problema, só o fato de você identificar isso. Com esse simples exemplo aqui, algumas pessoas sentiram realmente o peso do ciúme. E se você já identificou que você tem alguma raizinha aí de ciúme, você precisa buscar urgentemente o processo de libertação espiritual. Aí vai vir muitas situações que você vai sentir muito ciúme. Aí Deus já começa a forjar o seu caráter. Aí você vai começar a ver alguém que está lá do teu lado, prosperando, sendo abençoado, sendo ovacionado, sendo reconhecido, e você esquecido. Aí aquele ciúme vai remoendo, mas aí Deus vai começar fortalecendo o teu caráter. Interessante como Deus começa a trabalhar na vida da gente, quando a gente quer não dar mais vazão às obras da carne. Ele começa a tirar aquela casquinha que estava lá há muitos anos, mas está escondendo uma inflamação ou uma infecção. Aí ele tem que tirar aquela casquinha, tem que limpar e colocar sal. Vai doer o processo de cura, o processo de libertação. É doloroso, mas vai sarar. E no final, seremos grandemente abençoados por todos que são libertos. Amém? Então, viver em um ambiente onde só tem gente ciumenta é difícil. A gente vê isso num ambiente de trabalho com muita facilidade, não é? Mas quem quiser que seja ciumento, nós, povo de Deus escolhido, povo santo, temos que fugir desse comportamento, né? Então, ciúmes na relação conjugal, em amizades, família, a gente já vê isso até em crianças, né? Esse comportamento de ciúme, quando os pais começam a dar atenção mais a outra criança, a gente já vê isso. Isso faz parte da nossa natureza. Nós somos tendenciosos a caminhar por esses caminhos, né? Tirar uma selfie com a irmã, sua amiga, e a do lado de repente ficou chateada, não era para ser inclusa nesse processo. E nas relações conjugais, né? Namoro, noivado, em amizades mais estreitas, é que a gente tem muitos exemplos aqui, né?
Eu não vou dizer amém não, né? Essas coisas a gente diz misericórdia, né? Olha só, e a questão da inimizade também, ela deve ser destruída quando nós, além de considerar os outros superiores a nós mesmos, nós entendemos que aquela pessoa está sufocada, com algum problema. Então, a nossa referência, a nossa principal referência aqui, a palavra de Deus, ela diz assim que nós devemos levar as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Suportar, não meramente tolerar, aguentar, mas sustentar com amor. Então o apóstolo Paulo ele advertiu a igreja dizendo que tolerância faz parte da vida cristã. Vai ter pessoas que vão ter um comportamento inadequado. E a gente não pode esboçar o ódio, descarregar um ódio naquela pessoa. Temos que tolerar, não é? Alguém esqueceu de fazer algo importante. Às vezes o sangue sobe, a gente às vezes quer falar, mas a gente tem que se segurar para não cometer o pecado. Mas temos que ser tolerantes. De repente aquela pessoa esteja precisando um pouco mais da nossa atenção, da nossa intercessão, não é? E a inveja? Ciúmes e inveja, antipatia, ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos, mas queremos. Então, quando eu dei o exemplo do Porsche, a gente falou do ciúme, alguém pode ter sentido ciúme, mas alguém pode de repente ter sentido também a inveja. Eu também queria um Porsche. Por que sim, irmão? Então é interessante que agora a gente começa agora a fazer uma introspecção, né? Analisando as nossas atitudes. Que tipo de obras da carne nós temos dado com maior ênfase, maior vazão nos nossos dias. Por isso que a gente tem que mortificar a carne todos os dias. De repente, quando nós esquecemos de nos alimentar, nos primeiros momentos, quando nós acordamos, de repente a carne fica mais forte para fazer aquilo que ela acha que tem que ser feito. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, nos nutrimos naquela refeição espiritual, a nossa oração, a adoração, você está diminuindo as forças da carne. Então as obras da carne, elas geram o quê? Legalidade no reino espiritual para opressão e possessões demoníacas. Então todas essas obras da carne, alguém que tem manifestado isso com frequência, sem saber, essas pessoas abriram portais, por onde entra aí, vamos dizer assim, entidades demoníacas que atrapalham a vida e o crescimento daquela pessoa. Eu quero falar um pouco sobre possessões, tá? Demoníacas, outros sentimentos relacionados a isso, ele começa com a liberação de perdão, tá? Então, tristeza profunda, ressentimentos, ódio, sentimentos de inferioridade, sentimentos de rejeição profundas, eles podem gerar possessões ou opressões demoníacas. Muitas das vezes é algo que aconteceu lá no passado, mas não foi resolvido. E eu sempre falo, o tempo é muito poderoso, o tempo faz muita coisa, mas ele não apaga pecados. O tempo ele não tem um poder de perdoar o teu erro do passado. Se aquela situação foi construída indevidamente, você levantou um altar lá no passado, um altar de adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro, através das obras da carne, você tem que voltar lá no passado e fazer o caminho de volta e reconstruir aquilo que foi destruído. Mas como eu posso voltar no passado? Você falou que odiava seu pai e sua mãe. Está lá no passado. Já fazem 5 anos, 10 anos, seja lá o tempo que for. Você tem que voltar. Se tiver essa possibilidade, pedir perdão a Deus e esboçar o teu pedido de perdão àquela pessoa. Muitas das vezes a gente tem que voltar no passado para viver o futuro que Deus está nos aguardando, não é? Então, para quem não sabia, as obras da carne abrem portais espirituais, tá?
E uma possessão diabólica, o que seria uma possessão? É uma força satânica que já tem um controle do corpo e o poder sobrenatural para agir, né? Enquanto aqui nas possessões a gente tem a presença, né, de uma entidade governando plenamente mente e corpo daquela pessoa, e aquela pessoa nem sempre está quebrando tudo, nem sempre ela está fazendo aquela careta, nem sempre. Existem pessoas que estão possessas, e eles se comportam como se não estivesse, com a capacidade incrível de fazer certas coisas. Não tem aqueles programas, né, de reality show, onde as pessoas vão fazer aquelas coisas que ninguém faz, andar de bicicleta, né, em cima da bicicleta, fazendo aquelas piruetas. E a gente, poxa, que incrível. De repente aquele truque de cortar a mulher no meio, alguém já viu isso aqui? Não é, na televisão, tal? O que está acontecendo hoje? Já não é mais truque, é verdadeiramente magia. Ou seja, as pessoas estão fazendo levitação, ou seja, show de apresentações demoníacas, como se fosse uma coisa simples. No passado, a gente vê lá nos livros do Antigo Testamento as manifestações sobrenaturais de Deus usando homens, como Moisés. Moisés transformou o seu cajado em uma serpente. E nós temos hoje pessoas, Satanás também tem esse poder de fazer isso. Pessoas pegam um objeto e transformam aquilo em uma serpente. Então eu vi alguns dias um reality show, uma manifestação diabólica. As pessoas abrem suas TVs, né, e começam a achar que aquilo ali é incrível. E é uma verdadeira manifestação de magia, né? Branca, negra, verde, azul. É uma magia diabólica. Algo diabólico. É um show satânico com aparência inocente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aquela pessoa que tem esse poder, está com o poder de forma sobrenatural. Pessoas que ficam levitando e não estão enganchadas em um nylon invisível, não. Realmente estão levitando. Estão fazendo coisas assim de forma incrível e fora da capacidade humana. Capacidade de adivinhação, né? Então, isso já não é mais um reality show. É verdadeiramente exposição de possessão demoníaca. Nem sempre Satanás vai fazer aquelas caretas. Às vezes ele vai dar até uma risada. Mas ali a gente tem que ter o discernimento do Espírito para identificar. Quando é algo que está sendo feito para a glorificação do próprio homem, a gente tem que entender que aquilo ali provém do inferno. Então, uma das características aqui de uma possessão diabólica, falar ou compreender línguas desconhecidas. Eu já vi pessoas possessas falando coisas assim terríveis e elas interpretando, tá? Ou às vezes manifestando uma língua morta, uma língua que nem existe mais, e ele pode fazer, ele imita os dons do Espírito, né? Revelação de coisas ocultas ou distantes. A gente tem aí as diversas matrizes aí de religião que trabalham exatamente nessa questão da previsibilidade, da previsão do futuro e também revelação de coisas que foram ocultas no passado, né? Força física além do natural, aversão ao sagrado, levitação, gritos espantosos e olhares. Existem olhares possessos, né? Aquele olhar que adoece, aquele olhar ali que tira a paz de uma pessoa, um olhar carregado. Tá? Então, filmes, programas de TV são portais também para adentrar as mentes. E temos que ter cuidado com isso. Nós somos aquilo que está na nossa mente. Nós vivemos a plenitude de Deus de acordo com aquilo que está na nossa mente. O que é que está na sua mente? Não é? Olha só, reality show. Eu trouxe aqui esse recorte aqui da UOL, onde ela diz aqui, BBD 19, Paula afirma ter sido possuída pelo espírito demoníaco dentro do reality. Comecei a rosnar. Então, fala-se isso com muita naturalidade, né? Trazendo isso como se fosse uma coisa muito simples. Então, a gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente assiste, né? É pecado ir para o cinema? Não. De jeito nenhum. Agora, pode ser um pecado aquilo que você esteja assistindo. Ou seja, filmes com esse teor
sombrio, diabólico, isso deve ser evitado porque são portais, são manifestações de cultos aos demônios que alguém abre ali na sua sala, na sua TV, para você ter isso como entretenimento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque isso aí são verdadeiros portais que atrapalham o sono, a sua qualidade de vida e inclusive a tua relação com Deus. Uma cantora muito famosa, tá? Ela procurou o candomblé há 10 anos para agradecer o sucesso, né? A famosa esteve no terreiro, lá em Nova Iguaçu, isso aqui em 2013, isso aí tem se repetido frequentemente. Eu não quis trazer a notícia mais recente, porque aí a notícia era muito mais forte. Mas a gente tem que ter cuidado quem é que está usando os nossos ouvidos, o nosso tempo, né? E o que seria então, a gente falou de possessão. E o que seria então a opressão diabólica? É uma força diabólica externa que não tem um controle do corpo. O corpo daquela pessoa, a opressão não tem. Porém, tem um poder de influenciar pensamentos e atitudes e pode ocorrer em pesadelos também, tá? Então, sente-se sensação de opressão, de oprimido, sente-se oprimido, abatido, sensação desagradável de falta de ar, sufocamento, sujeição imposta por força ou jugo, sensação de peso, diminuição acentuada do vigor, da energia e aquela sensação de cansado, né? Isso pode ser um sintoma de opressão diabólica. Mas pode ser simplesmente uma falta de vitaminas, pode ser também, tá? Mas aí teria outras características, né? Como essa sensação aqui é desagradável de opressão e de abatimento. Só que a gente sempre começa fazendo investigação a partir daquilo que é mais simples. A gente trata aquele sintoma físico como se fosse algo mais simples. De repente você vai a um médico, o médico prescreve a medicação e você realmente estava com uma baixa de vitamina D, falta de magnésio, falta de algum tipo de mineral. Isso pode realmente deixar você mais cansado, fadigado. Mas de repente você fez todo o tratamento, fez toda a bateria de exames e de repente ninguém identificou, está tudo perfeito. Então de repente isso aí pode ser algo de natureza espiritual, né? Isso tudo acontece que a gente acabou de falar. Toda essa batalha espiritual, carne e espírito, por que isso acontece? Porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós estamos envolvidos numa dimensão espiritual, vivendo aqui nesse tempo físico, né? Corpo, alma e espírito, essa tricotomia, o que a gente chama isso tudo aí do nosso eu, a nossa pessoa, né? Então as coisas que acontecem no mundo espiritual afetam nossas vidas, porque nós somos um espírito. Então a tricotomia significa separar. E a palavra de Deus separa o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. E como é que nós devemos cuidar do nosso eu interior, né? E o mesmo Deus, vamos ler? E o mesmo Deus de paz vamos ler agora, que ali foi só um ensaio. Vamos lá? E o mesmo Deus então temos que vigiar, não é? Sem perceber, você pode estar abrindo portais. Então, se nós somos corpo, alma e espírito, o que seria o corpo? É essa parte que nós estamos vendo um do outro, não é? É a responsável pela parte de recepção de sinais, de sensações térmicas, a nossa expressão, o nosso instinto, é o nosso ver, o nosso ouvir e o nosso sentir. É a parte física. E a alma? A alma a gente já não vê, mas a gente pode perceber a alma da outra pessoa. É o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocinar, de conhecer, de discernir, pensar, lembrar, esquecer. O esquecimento de algo, isso não está no plano físico, não é? Isso está na nossa alma, na parte relacionada à nossa mente. E a nossa alma ela tem duas partes, a parte
do nosso intelecto e a parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que envolve sentimentos positivos e negativos. E os positivos seriam o amor, a alegria, a confiança, e os negativos seriam a tristeza, o ódio, o medo e ressentimentos, não é? Essa seria a nossa alma. E o nosso espírito? O nosso espírito é como se fosse uma porta, não é? Que permite a conexão com o mundo espiritual, ou Deus ou o diabo. O nosso espírito é uma porta, quem é que está passando por ela? Ou Deus ou o diabo. É o nosso acesso ao mundo espiritual. Através do nosso corpo físico, é interessante, né? Através do nosso corpo físico, nós podemos abrir portais de natureza espirituais, né? Tem experiências espirituais, envolvendo a nossa dimensão espiritual. A conversão, a salvação, o perdão dos pecados, o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, dons espirituais, são experiências que acontecem na dimensão do nosso espírito, não é? Então, se a gente analisar agora os três juntos, corpo, alma e espírito, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que você chega aqui no culto e está todo mundo cantando, levantando a mão, aí você chega, levanta a mão, você começa a cantar o louvor, começa a prestar atenção. Quando você começa a prestar atenção na letra e começa a entender aquela música, aí a tua alma começa a se envolver. Você começa a sentir, não é, algo dentro de você. Então a tua alma começa a ser envolvida naquele processo. De repente você fica mais alegre, de repente você começa a chorar. E esse processo adentra um pouco mais até a parte espiritual, onde você começa a receber de Deus uma mensagem. Deus começa a confirmar através daquele louvor, daquela ministração, uma palavra para a tua vida. Ou seja, você começou na dimensão física, você estava ouvindo o louvor, você participou, levantou as mãos, fez aquele movimento em sinal de adoração, e você começou a se envolver espiritualmente, na dimensão do espírito. Então é corpo, alma e espírito envolvidos durante todo esse processo. E o que o apóstolo estava falando que corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis, né? A gente vigiando e orando, né? E o mundo espiritual ele funciona através de leis, né? De portais, de legalidade, de batalhas. E as batalhas podem ser ataques, pode ser retaliações, possessões e opressão, né? Então o que seria o mundo espiritual? É onde acontecem os embates, as batalhas espirituais, principalmente aqui na nossa mente, não é? Então a batalha espiritual é um tipo de conflito que todos os servos do Senhor estão passando, não é? E qual a relação das batalhas espirituais entre a carne e o espírito? O tempo todo estamos lutando com as hostes do inimigo, não é? Nós estamos no meio, ou estamos dando vazão à carne e abrindo portais, ou estamos dando vazão à palavra de Deus. Existe alguma orientação? Existe. Que o próprio Deus da paz santifique. Vamos ler? Que o próprio Deus da paz, que todo o espírito, essa é a orientação. É dessa forma que você vai começar a fechar aqueles portais que a carne de repente abriu. Através do processo de santificação e é através do Espírito, mergulhar no Espírito, né? Para a carne vencer não precisamos fazer nada. A carne vence quando a gente fica inerte. Mas para o Espírito começar a movimentar, nós precisamos orar e vigiar, não é? Agora o que acontece comigo? Já que eu estou com esse conhecimento, estou buscando o processo de libertação, estou buscando agora o processo de aproximação a Deus. Posso sofrer ataques, posso sofrer também tentações mais fortes. E o que seria tipo de ataque? Enfermidade, pode ser um ataque, confusão mental, momentos depressivos, falta de energia, desânimo generalizado, indisposição física, prejuízos, bens materiais, casamentos, filhos, pessoas, confusões, brigas. Isso pode ser ataques.
O inimigo ele trabalha na comunicação, trazendo ruídos. De repente você fala algo e alguém entende exatamente o contrário. Aí vem uma contenda. Mas não foi isso que eu quis falar. O inimigo ele trabalha muito bem trazendo ruídos, alterando a percepção, né? E as tentações podem ser mais fortes em diversas áreas, nos pontos mais fracos. Pode ser dinheiro, pode ser relacionado à sexualidade, relacionados à idolatria. E nós temos que vencer tudo isso. De que forma? Sujeite-se a Deus. Vamos lá? Sujeite-se. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é fazer aquilo que Deus está te orientando a fazer, não é? Então, essas coisas acontecem, as retaliações acontecem porque pode ser um chamado de Deus sendo confirmado em sua vida. Deus confirmar o teu chamado, o inimigo vai ficar chateado, vai querer te afrontar. Vitória de outras pessoas por sua vida. De repente você foi um canal de bênção, uma orientação, uma palavra que você deu. Alguém foi vitorioso, alguém teve uma vitória. Pode sofrer retaliações por isso, tá? Buscando mudanças em sua vida, só o fato de você querer mudanças, pode sofrer retaliações. Ou também você está a um passo da vitória. Antes da vitória chegar à tua vida, ela acontece na dimensão espiritual. Deus começa a movimentar anjos, começa a movimentar os papéis que estão travados. E isso acontece logo na dimensão espiritual. E o diabo percebe que algo está acontecendo na tua direção. E ele quer fazer você sair do posicionamento. Quer que você caia em tentação, quer que você peque, entristeça a Deus. E aí Deus recolhe a tua bênção, né? Então, nós temos alguns exemplos, por exemplo, crucificação de Cristo. Iminente, na crucificação, um processo da crucificação que aconteceu antes. Traição, não é isso? As lutas do apóstolo Paulo, a evangelização, a escrita dos evangelhos, a morte de Estevão, também é um exemplo. Ou seja, a partir da morte dele, a igreja cresceu assustadoramente. Sofrimento de Jó trouxe o quê? Renovação espiritual e fortalecimento de caráter. Então, se você estiver na iminência de uma vitória, pode ser que você sofra ataques espirituais, tá? E o que fazer então? Primeira sugestão: ficar com medo e afastar-se de Deus, sim ou não? Parar de orar? Fazer amizade com o diabo para ele me deixar em paz? Mas isso, olha, algumas pessoas, olha, eu vou ficar em paz com Deus e com o diabo, vou ficar quietinho no meu canto. Pecar e pecar sem parar mais, já que está tudo dando errado mesmo, sim ou não? Esse negócio de ser crente não serve para mim. Sim ou não? Desistir de viver. Certo ou errado? Mais forte, certo ou errado? Parar com tudo que estou fazendo para Deus. Não? Então, o que fazer? Resistir ao diabo. Vamos ler? E vamos ler a referência, Tiago 4,7. Então, o que eu tenho que fazer? Resistir ao diabo, primeiro fugirá de vós. Tiago 4,7. Estejam aqui estão as instruções, né? Em resumo, obedecendo a palavra de Deus, né? Então, a gente não vai entrar muito nessa questão das leis espirituais. Teríamos que ter um tempo somente para falar das leis espirituais. Mas eu quero deixar vocês cientes que o mundo espiritual ele é regido por leis, tá? Leis da fé, lei do pecado e da morte, lei do espírito da vida, lei da semeadura, lei da confissão, lei da obediência, enfim. Nós temos uma série de leis, é uma legislação do reino espiritual. E o diabo não toca em nós se ele não tiver legalidade.
Se algo está acontecendo, em algum momento nós demos legalidade. Não é? Lei do pecado versus a lei do Espírito. A lei do pecado, ela tem a ver com o quê? Não vos enganei, Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também se fará. Semear e colher é o quê? Uma lei espiritual. Lei da confissão, a chave para portais espirituais pelo poder da língua. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, essa lei, eu posso dizer que é uma das mais poderosas, porque nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós pecamos, nós confessamos para receber o pecado. E a gente não vai prolongar mais, as horas já avançaram, mas eu queria trazer que diante dessa dimensão espiritual, o mundo espiritual, ele trabalha em cima de legalidades. E nós é que damos legalidade, seja através da nossa carne física ou através da nossa carne, a parte emocional ou intelectual. Né? Aquilo que você pensa pode abrir um portal. Como? É impossível. Jesus disse, olha, se você olhar para uma mulher e assim cobiçá-la, você já pecou. Então você já abriu um portal de pecado, de ilegalidade espiritual. Então os pensamentos da gente têm que estar o quê? Sempre sendo santificados. Amém? Amém? E eu gostaria de agradecer, tá? Vocês por mais uma aula, a gente já está finalizando aqui. Pastora, não, já tinha esquecido do nosso quiz. Não é? E o quiz de hoje está especial. O quiz de hoje está especial, viu? O nível de vocês são muito altos, vocês têm um nível elevado, né? A gente estava colocando umas questões muito simples. A gente não colocou nada difícil, continua sendo simples. Só reduzimos um pouquinho o tempo. O pessoal estava reclamando demais. Mas a turma é boa. 07, consolidação 07, vocês estão fazendo história, viu? É, isso aí. Então, pode colocar. Já coloca, já libera logo, tá? O tempo, o pessoal já ir se conectando e já respondendo. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Enquanto eles colocam ali. Vamos profetizar, usar a nossa boca. Vamos usar exatamente a nossa parte física e emocional. Então vamos... Quem está sabendo o que eu vou fazer aqui agora, levanta a mão. Vamos fazer o aquecimento aqui. Dá só uma pausa. Vamos fazer um aquecimento aqui. Vem aqui para frente, quem já entendeu. A gente só tem 1 minuto para fazer isso. Só 1 minuto, 1 minuto. Isso, vem logo, rápido, rápido. Ainda dá tempo. Isso, isso. Amém? Posição de ataque. Posição de ataque, vamos lá. Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Vamos lá. 1, 2. Espera aí, qual foi o grito de guerra? Alguém trouxe um grito de guerra novo? Pronto, vamos. Isso. É bem-vinda. Pode vir, minha irmã. Vamos lá? Vamos lá, qual foi o grito de guerra, o último grito de guerra? Vocês lembram? Estão lembrados? Vamos consultar nossa alma, a parte da memória, né? Estão lembrados? Qual foi? Esse nome tem poder, não é isso? Temos 2, 3, 4, temos um bocado, né? Ainda está aberta aí as inscrições para quem vai trazer um novo grito de guerra. Posição. Posição.
Um, dois. Eu não vou falar, vou esperar vocês. No 3, viu? Vamos botar o pé direito assim para frente. Vamos se posicionar. 1, 2, 3. Amém. Agora yes. Eu posso. Posso o quê? O que eu posso? O que eu posso? O que eu posso? Tudo naquele que me fortalece. Amém? A carne vai ser mortificada, não é? Então nós vamos dizer exatamente isso. Nós podemos vencer a carne em Cristo Jesus. Amém? Podemos ou não podemos? Nós temos a referência aqui, ó. O Vitor é alto, né? Então, olha para o Vitor, olha para mim mais não, viu? Olha para o Vitor. Estão olhando? No 3, Vitor. 1, 2, 3. Esqueceram o grito de guerra, não foi? Esqueceu. Vamos lá. Foi só um ensaio. No 3. 1. Vamos lá? Qual foi o grito de guerra? Lembra aí pro grito. Lembra aí pro Vitor. Só uma vez eu posso, né? Não é? Como é que ficou? Eu gosto dessas mudanças, né? A gente está sempre mudando aí. Eu estou aceitando as sugestões. Vamos lá, tá diferente. Qual que tu lembras? Pronto. Vocês lembram daquela nossa primeira vez, o Yeshua, que é Yeshua? Yeshua. Lembram? Quem lembra? Quem lembra? Quase ninguém lembra. Então vamos, Vitor. Deixa eu pegar aqui o microfone para o Vitor. Vitor. No 3, hein? Alô. Graça e paz. Bom, eu errei, mas vai ser como falaram. Yes, eu posso, uma vez só, tá? Para não ficar complicado, que até eu estou me complicando. Então, no 3. 1, 2, 3. Yes, eu posso. Vamos fazer eu posso 3 vezes. Vamos fazer eu posso 3 vezes. Ficou melhor, não foi? É isso aí, Vitor. Vamos lá. Mais uma vez. Valendo agora. 1, 2, 3. Yes, eu posso. Aplauda o Senhor. Quiz. Obrigado, gente. Estamos preparados agora para o quiz. 2 minutos para responder. Pode colocar na tela. Os 50 participantes. Paz, meu querido.
Ainda tem gente se conectando. Se alguém tiver com alguma dificuldade, faz sinal assim com a mão. Pronto. Acho que é isso. Pode começar. Começando. Tempo. Uhum. Oi? Tá. Só faltam 3 minutos.
Tempo finalizando. Pronto, vamos finalizar. Primeiro, segundo, terceiro lugar, vem aqui à frente. Olha aí, parabéns. Tony, Tiago e Rodrigo Farley, vem aqui à frente, os 3 primeiros colocados. Já é veterano, hein? Está invicto. Parabéns aos 3 finalistas do campeonato bíblico, não é? Parabéns, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, né? Para os 3 finalistas. Amém? Receba aí a nossa lembrancinha, deixar mais doce essa noite. Parabéns, parabéns. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer. Antes, peraí. Tem um aviso importante que a gente precisa passar para vocês. E vocês iam perguntar lá no grupo, trouxe aqui para vocês uma alteração não, o nosso cronograma. Olha só, isso aqui é o resultado. Gente, e inclusive lá no aplicativo vocês podem ver a resposta correta. Se alguém ficou em dúvida em alguma questão, vocês podem consultar isso, tá? No aplicativo. Então, parabéns a todos vocês. Coloca no segundo slide. Segundo. E nós temos aqui uma programação especial a partir de agora para vocês. Ok? Pastora Vera vai explicar detalhadamente o nosso cronograma a partir de agora. Deus abençoe vocês. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Agora, também essa hora já chega a fominha. Quem está com fome aqui? Então, tudo de barriga cheia. Quem está com fome aqui? Agora, melhorou. Gente, tem uma sopinha ali, viu, que tá ou não tá top? Pois é. Pessoal, depois a gente vai colocar lá no grupo também. Vocês desconsideram lá as primeiras, mas a gente vai para aqui, tá? Aula 5, que vai ser na próxima sexta. Não teremos aula no dia 8, por questão do Congresso dos Jovens, que vai ser sexta, sábado e domingo, tá? Minha gente, mais forte. Congresso dos Jovens. Agora. E a próxima sexta, depois do dia 8, é o dia 15. Também não teremos aula. Pessoal, preste atenção. Não é porque é feriado, tá? Esse dia 15 foi solicitado muito antes da turma 07 começar. Vai haver um casamento aqui na igreja, tá bom? Então, por esse motivo, não terá aula no dia 15, mas terá aula no dia 16, sábado. Gente, terá aula no dia 16, sábado. Isso, exatamente. Vai ser que horas? Botou a hora não foi? Vai ser que horas, pastor? Às 19. Gente, no sábado, do dia 16, a aula será às 19 horas, não às 19h30, como é na sexta. Pessoal, que horas vai ser a aula do dia 16? Exatamente, às 19 horas. Tá bom? E aí, depois do dia 16, segue sequência das sextas-feiras,
seguintes, ok? Nós vamos disponibilizar lá no grupo, tá bom? Se alguém chegou e não respondeu a chamada, procura aquelas meninas bonitas ali, ó. Faz assim, tá? Para vocês colocarem presença. Se tem alguém que ainda não se matriculou, também procura elas. Beleza? Outra coisa. A nossa formatura será no dia 6 de dezembro. É uma sexta-feira. E nós temos uma novidade. Tá? Vocês são privilegiados, tá? Essa é a primeira turma que os formandos terão direito a ter um padrinho. Ai, foi fraco ainda. Vocês terão direito, os formandos, de ter um padrinho. Agora eu gostei. Aí deixa eu explicar algo para vocês bem rapidinho, que eu sei que vocês estão com fome. Eu estou com fome? Isso é uma grande oportunidade. Preste atenção, pessoal. Esse padrinho não poderá ser alguém aqui da Maná. Tá certo? Você vai aproveitar essa oportunidade daquele familiar que muitas vezes você convida para vir para a igreja, ele até diz que vem, mas não chega. Aí tu vai aproveitar essa oportunidade para convidar ele para ser teu padrinho ou madrinha na tua formatura. Vocês concordam comigo que vai ser mais difícil deles dizerem um não? Vocês concordam comigo? Isso. Pode ser cristão também, tá? Não tem, eu estou falando isso que é uma oportunidade de você poder trazer alguém aqui. Porque a nossa formatura, o Senhor, Ele prepara algo, cada formatura de muito especial. Nós temos alguns testemunhos e é uma oportunidade de evangelizarmos essas pessoas. Mas isso não quer dizer que você não possa trazer uma pessoa que seja cristão para ser o seu padrinho ou a sua madrinha. Mas é importante que vocês tragam uma pessoa que não seja aqui, da Maná. Combinado assim? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa, vocês tanto podem colocar lá no grupo ou podem falar no nosso privado, tá bom? E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar pelo alimento e não nos despedindo dessa vez, né? Porque nós vamos ficar para a vigília. Quem vai ficar para a vigília? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui Felipe. Felipe vai fazer essa oração, nos despedindo e orando pelo alimento. Não, despedindo não. Que a gente não vai embora, né? A gente vai ficar para a vigília. Tá? Vai fazer essa oração agradecendo por essa aula, que foi uma bênção, e abençoando o alimento. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos orar. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai eterno, príncipe da paz, estamos daqui, Deus, encerrando mais uma aula abençoada sobre carne e espírito, Pai. Que o nosso povo da igreja, que a gente possa ter absorvido da melhor maneira e extraído, Pai, sobre essa aula, Pai. Abençoe esse alimento que vamos ter, que Deus abençoe a mão de quem plantou, colheu, preparou e nos trouxe até a mesa. Que nunca falte em nossa mesa, nem na mesa dos mais necessitados. E que não venha nos engordar. Amém.